Irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo é bastante longo, tem diversas frases de uma profundidade muito grande e é impossível de ser comentado assim nos seus detalhes. Tão grandes coisas aqui são ditas por Nosso Senhor, de tal modo que não nos resta alternativa senão escolher alguns aspectos para podermos comentar. Ele começa com uma exortação de Cristo. Ele diz: não temais, não tenhais medo, pequenino rebanho. Ele está falando para os seus discípulos, para aquele grupo tão pequeno que tem diante dos seus olhos. Não tenham medo. Por quê? Foi do agrado do Pai dar a vós o reino. O que é algo impressionante. Olhando para aqueles discípulos, para aquele grupo tão reduzido de pessoas diante da humanidade toda, Jesus dizer a eles: foi do agrado do Pai, aprouve ao Pai dar a vós o reino, ou seja, o conhecimento da sua soberania, a revelação de que Ele está agindo através de mim, que sou sua palavra eterna e encarnada no mundo. Isso para vocês é a coisa mais importante. Conhecendo a mim, conhecerem o Pai. Sabendo que Ele está agindo através de mim em vós, e através de vós no mundo. Essa é a verdade mais poderosa que existe, aquela de que vocês estão sintonizados com a dinâmica da divina providência. Vocês não estão soltos, o que vocês estão fazendo não está desconectado. Vocês estão indo na mesma direção para a qual Ele está conduzindo todas as coisas. E porque vocês podem conhecê-lo e ter intimidade com Ele, nada vos pode deter. Por isso, não tenham medo. Pelo contrário, fixem o coração de vocês no Pai. Ao Pai aprouve dar-vos o reino, entregar na mão de vocês o reino, pelo conhecimento que eu vos dou de mim. Isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo nos mostra a proporção imensa que existe entre aquilo que os olhos veem e a realidade do ponto de vista sobrenatural. Aquele pequenino rebanho que Cristo tinha diante dos olhos era receptor da mensagem da fé que pode transformar o universo inteiro. Eles são os destinatários desta revelação gloriosa que Ele compartilha com eles, tornando os seus colaboradores. Mas na sequência ele diz: vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que se não estraguem, um tesouro no céu que se não acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Por que Jesus manda os seus discípulos
se desfazerem do que eles têm. Porque, efetivamente, ele vai excitar nos seus corações a virtude da esperança. Ou seja, pela fé eles o conhecem. Pela fé nós o conhecemos. Mas pela esperança nós nos movemos na direção dele. A esperança instala em nós o dinamismo que nos faz correr para a eternidade. A fé sem a esperança pode se tornar estacionária. Em primeiro lugar, porque teologalmente é impossível haver fé sem esperança. A fé produz a caridade. São Paulo diz que a fé age pela caridade, pelo amor. O que significa dizer que a fé nos move pela esperança. Por quê? É algo muito simples de entender. Pela fé nós conhecemos a Deus. Pela caridade nós o possuímos. Pela fé nós sabemos quem Ele é. Pela caridade nós nos unimos a Ele. O problema é que nessa vida a nossa união com Ele é uma união precária. Nós nos uniremos a Ele de uma maneira perfeita na vida eterna. E por isso é impossível amá-lo sem querer vê-lo, sem querer estar com Ele no céu. Então, se a fé age pela caridade, o acelerador da fé e da caridade é a esperança. Mas a esperança que nos faz olhar para tudo que é terreno e entrar na bem-aventurança dos que choram. Ou seja, nada daqui me contenta, nada nesse mundo me satisfaz, nada que pertence a essa terra é tesouro para mim. Tudo isso pode ser corroído pela traça, pela ferrugem, tudo fica velho, tudo é perecível, tudo está assinalado pela caducidade. De fato, na segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus nos diz: a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Essa tradução não é muito boa, mas porque é meio impossível traduzir o versículo 1 da carta aos Hebreus. Literalmente ele diz: a fé é a hipóstase das coisas que se esperam. A fé é a substância das coisas que se esperam. O que significa isso? Que a fé como que agarra no invisível. O versículo 3 não aparece na segunda leitura, ele é decepado. Mas ali, o autor diz que as coisas visíveis procedem das invisíveis. Tudo vem da palavra. E de fato é assim, até hoje é assim. Qualquer invenção nasce do quê? De uma ideia. E uma ideia é o quê? É algo invisível. Mesmo você, por exemplo, que vai fazer um bolo de fubá para comer nessa tarde fria. Antes de que o bolo esteja diante de você, ele precisa estar invisivelmente na sua mente. Então, a fé é a substância das coisas que se esperam. Ela como que agarra, ela como que dá efetivamente a concretude àquilo que é invisível. Portanto, a fé produz em nós a esperança, para que ela se torne dinâmica. Então, o que Jesus está dizendo é: o discípulo é alguém que aprende, pela fé, a dar mais valor ao invisível do que àquilo que é visível. Que aprende a correr na direção daquilo que é imaterial. Que dá valor a bens que são fundamentalmente espirituais, desde o ponto de vista mais humano até o ponto de vista mais sobrenatural. Do ponto de vista humano, a solidariedade, a fraternidade, a comunhão, a compreensão, a acolhida. Mas do ponto de vista sobrenatural, o amor a Deus, a vida de oração,
a união com Ele e assim por diante. Por isso, as coisas que são terrenas, concretas, materiais, elas como que se tornam irreais para aqueles em cujo coração a fé é a substância das coisas que se esperam. Porque, para esses, a verdadeira realidade está para além daquilo que os olhos podem ver. É interessante que, no trecho selecionado do capítulo 11 da carta aos Hebreus, falando de Abraão, o autor diz: todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra. Mas antes diz: foi pela fé que Abraão residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Ou seja, o que fez Abraão andar errante por aquelas terras, morar em tendas, o que fê-lo sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, foi justamente a esperança naquela cidade eterna, alicerçada, que tem Deus por construtor. Nós caminhamos com essa esperança? Ou a nossa esperança é apenas humana? São Paulo diz que se é para esta vida que nós temos esperança em Cristo, de todos os homens nós somos mais dignos de pena. Por quê? Se não existe ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Portanto, ele mostra como, para nós, a esperança é como que a motivação prática que nos faz agir. É aquilo que, efetivamente, coloca para além de nós um ponto de chegada que nos arrasta. E quando nós deslocamos a esperança do seu objeto eterno para algo que seja imanente, terreno, histórico, o que acontece conosco é que nós mediocrizamos a nossa vida espiritual, nós mediocrizamos a nossa vida cristã. Porque no final das contas, se a esperança é só uma utopia humana, terrena, passageira, no fundo, isso não merece uma vida. O empenho de uma existência inteira. Ao contrário, quando nós entendemos que os nossos bens estão naquela terra cujo olho não viu, o coração humano não pressentiu, que Deus mesmo preparou para aqueles que o amam, e quando nós corremos para isso, com um verdadeiro desejo de chegar, então nós entramos nessas duas perspectivas que o Evangelho nos apresenta na sequência. Jesus fala dos servos, ele diz: sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar. Felizes os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Servos em grego são doulos. Felizes os doulos, os servos, os empregados que o Senhor encontrar assim. São Pedro depois pergunta a Nosso Senhor se ele conta essa parábola para eles ou para todos. E muito interessantemente, Jesus dá uma resposta com uma outra parábola. Que é interessante, mais uma vez, como judeu, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Quem é o administrador fiel e prudente? Administrador aqui é a palavra grega oikonomos. Oikonomos.
Oikos, em grego, é casa. Nomos é lei. Oikonomos, quer dizer, o administrador da casa é aquele que dá a lei, as regras, o mordomo que dá, digamos assim, as ordens para os empregados. O que Jesus está dizendo para Pedro é: eu não estou contando nem para eles, nem para todos, eu estou falando para você, ou seja, para cada um. Nós precisamos entender que é preciso estar numa expectativa, viver preparados para abandonar tudo aquilo que nós temos, porque nós somos inquilinos. A qualquer momento a morte vai nos despejar dessa casa. Isso acontecerá a qualquer instante. A morte nos vai desalojar daqui, nós vamos ter que deixar tudo. Então nós temos que aprender a viver naquela expectativa eterna de quem efetivamente sabe que os bens definitivos estão lá, que tudo está lá, que lá é que é o nosso investimento, que aqui nós precisamos trabalhar com tudo do ponto de vista de usarmos as coisas materiais que nós temos em função daquelas imateriais. Nós temos que empenhar tudo aquilo que nós possuímos em função daquilo que nós possuímos de uma maneira mais perfeita, nesse reservatório inalienável que está nos céus. Isso São Domingos entendeu de uma maneira quase inigualável. Nós estamos nos preparando para a festa dele, que será amanhã. E ele quis fundar uma ordem que se dedicasse à pregação das Escrituras e à vida mendicante. Por quê? Alguém poderia, inclusive, pensar o seguinte: pode ser meio contraditório, porque se você tem que ser mendicante, como é que você vai estudar? Porque para estudar você tem que ter uma certa tranquilidade. Para você ter uma certa tranquilidade, você tem que ter uma estabilidade material. E se o carisma da Ordem dos Pregadores é o estudo, a oração, como base para a pregação, qual é o sentido que tem a vida mendicante, a vida pobre? Parece uma contradição, mas não é, é exatamente o contrário. Ninguém consegue se dedicar à sabedoria dedicando-se ao mesmo tempo à procura incessante das coisas da terra. Ou seja, alguém só consegue efetivamente se dedicar aos bens imateriais, e a sabedoria é um bem imaterial soberano, se ele aprendeu efetivamente a desapegar-se de tudo aquilo que é terreno, a viver uma vida sóbria, a viver uma vida desprendida, realmente pobre. E, sobretudo, se ele é um pregador. Porque para pregar, a pregação precisa ter credibilidade. E para ter credibilidade, ela não pode visar o lucro terreno. Ela tem que visar o único lucro que a pregação pode produzir, que é a conversão do coração. Ou seja, é fazer com que o homem interiormente se volte para Deus com todo o seu ser. Não pode haver um elemento que contamine a pregação como o lucro. São Domingos viveu isso de uma maneira muito concreta. Por quê? Porque no seu tempo a igreja vivia um momento de triunfo social, político, econômico, e havia, digamos assim, um grande amalgamamento das autoridades da igreja com a nobreza da época. Então, grandes partes da população se desviavam para grupos sectários, os quais viviam a pobreza,
Justamente por isso, porque se escandalizavam com a opulência de que se cercavam os hierarcas da igreja. São Domingos, vendo isso, disse: não, se nós não vivermos uma vida pobre, se nós não tivermos um compromisso de vida verdadeiramente mendicante, se nós não vendermos os nossos bens, e se nós não formos a eles a pé, com toda a pobreza evangélica, a nossa pregação não terá credibilidade. E justamente assim, por uma vida verdadeiramente pobre, os frades dominicanos conseguiram, os companheiros de São Domingos conseguiram penetrar nos meandros de onde se compunha a sabedoria nascente nas nascentes universidades europeias, para fecundá-las com o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós podemos aprender também de São Domingos a beleza de uma vida desprendida e pobre, de uma vida austera e sóbria, uma vida dedicada a conhecer Deus e a servir o próximo, a amar todas as pessoas com todo o nosso coração. No momento em que a humanidade está tão preocupada com bens terrenos e que só pensa em coisas realmente materiais, em que os homens só querem saber do dinheiro, não dão praticamente valor nenhum a valores humanos fundamentais, nós somos convidados a olhar para o exemplo de São Domingos, na luz do Evangelho de hoje, para vivermos uma vida de pobreza evangélica, cada um em sua própria condição. Será que nós não podemos nos desprender um pouco e deixarmos o nosso coração ser acelerado pela esperança, porque assim nós seremos muito generosos, não apenas em repartir coisas, mas sobretudo em repartir o pão da palavra, qual poderá chegar a mais e mais almas, a mais pessoas, através da nossa vida dedicada a Cristo, com todo o amor, para que assim Ele nos encontre vigilantes, isto é, trabalhando na sua vinha, para a sua glória e para o bem de toda a igreja.